Vilões. Eles são, sem dúvida, uma das figuras mais fascinantes de qualquer narrativa. Eles são a sombra que equilibra a luz, o desafio que faz os heróis evoluírem, mais do que meros obstáculos. Vilões são personificações dos medos, falhas ou até desejos reprimidos de uma sociedade. Eles podem ser cruéis, manipuladores, trágicos ou até incompreendidos, mas sempre carregam consigo algo essencial: a capacidade de impulsionar uma história, de testar o limite dos protagonistas e de trazer à tona o que há de mais profundo na trama. Sem eles, muitas histórias perderiam o propósito. O que torna os vilões tão importantes é a sua complexidade. Eles não são apenas o mal por si. Eles têm motivações, fraquezas e, em alguns casos, até justificativas para o que fazem, que muitas vezes faz o público até concordar com suas ações. A presença de um bom vilão nos leva a refletir sobre questões como poder, moralidade, justiça e os limites da humanidade. Eles nos fazem questionar quem somos de verdade e até onde iríamos por aquilo que acreditamos. Atualmente, com o inesperado sucesso alcançado pela franquia de FNAF, é impossível não mencionar os vilões dessa história. A franquia elevou o conceito de antagonismo a um nível que poucas tentaram e verdadeiramente conseguiram, com criaturas que, à primeira vista, parecem apenas bonecos inofensivos, mas carregam camadas de terror psicológico, mistérios perturbadores e uma atmosfera de puro suspense. Eles não são apenas monstros, são símbolos de algo um pouco maior, do medo do desconhecido, do peso do passado e da fragilidade da própria sanidade. No fundo, alguns deles não são apenas o mal encarnado, eles são apenas metáforas para as nossas próprias sombras. Assim como qualquer grande vilão, eles nos forçam a tentar encarar aquilo que tentamos evitar, tanto na história quanto em nós mesmos. William Afton. Quando falamos de William Afton, estamos entrando no terreno de um vilão que vai além de qualquer arquétipo tradicional. Afton é mais do que o homem mau da história. Ele representa o lado mais obscuro da psique humana, onde a obsessão, a ganância e o desejo de controle se encontram. Ele é a personificação da corrupção moral que surge quando alguém se perde em seu próprio egoísmo, ao ponto de destruir tudo ao seu redor. E é claro, destruir a si mesmo. A psicologia de William Afton é inquietante porque ele não age apenas por instinto ou impulso, mas por uma intenção calculada. Suas ações refletem um prazer macabro em controlar e manipular, especialmente quando envolvem inocentes. Ele não vê suas vítimas como seres humanos, mas como peças de um jogo que apenas ele controla. E é exatamente isso que torna Afton tão medonho. Ele age com total consciência do que está fazendo, como se estivesse acima de qualquer consequência, como se a morte e o sofrimento que ele causa fossem apenas meros efeitos colaterais de seu desejo por poder e, é claro, imortalidade. Ao mesmo tempo, o personagem de Afton é uma reflexão profunda sobre até onde alguém iria para poder evitar o seu fim, a sua morte e o seu fracasso. Sua busca pela vida eterna, pela permanência em um mundo que o rejeita, revela o medo visceral que ele tem da própria mortalidade. Mas ao tentar escapar dela, ele se transforma em algo muito pior do que a morte, um espectro, uma força destrutiva que existe não mais por emoção, mas por puro instinto de sobrevivência, agora corrompido. Afton, no fim das contas, nos faz refletir sobre a verdadeira natureza do mal. Será que ele nasceu assim? Ou foi moldado pelas próprias escolhas? A obsessão pelo controle e a negação de sua mortalidade são talvez medos e desejos com quais todos podemos nos identificar em algum nível, mas o William levou isso ao extremo, quando ele se torna um monstro da sua própria criação. E é aí que ele se torna uma figura bem trágica, um homem que, em sua tentativa de dominar a morte, acabou destruindo tudo o que tocou, incluindo a si mesmo. Circus Baby.
À primeira vista, Baby parece uma fusão perfeita entre a aparência infantil e algo assustador. Mas vai muito além disso. Diferente de Afton, que é guiado pela sua própria obsessão e sede de controle, Baby é apenas a consequência de uma tragédia criada pelas mãos do próprio William. Ela encarna o terror de uma máquina projetada para entreter, mas que esconde tensões nem um pouco amigáveis. A tragédia que envolve a personagem não está apenas no que ela faz, mas no que ela representa: o desespero de ser apreciada em um ciclo de manipulação e abuso. Psicologicamente, Baby é um personagem fascinante, porque literalmente ela não escolheu seu destino. Diferente de outros antagonistas, ela é consciente da sua dualidade, de sua função, mas ao mesmo tempo parece lutar contra ela. Existe uma tristeza evidente em sua existência, como se ela tivesse ciente da monstruosidade que ela se tornou, mas incapaz de escapar dela mesma. Essa consciência da sua própria natureza, de seu propósito distorcido, faz com que a Baby seja quase melancólica. Uma vítima do ciclo perverso de Afton, presa em uma máquina que nunca deveria ter existido. O que torna Circus Baby particularmente bem medonha é essa combinação de inteligência e controle emocional. Ao contrário de outros animatronics, que muitas vezes são impulsivos ou puramente inconscientes, a Baby é calculista, capaz de manipular e enganar, o que a torna ainda mais perigosa. Ela sabe como se apresentar como inocente e até uma pessoa confiável, apenas para revelar no fim a sua verdadeira intenção. Essa dualidade faz dela uma figura perturbadora, pois mistura familiar com algo aterrorizante, algo infantil com algo mortal. Circus Baby sempre foi, desde a sua concepção, um instrumento de captura e manipulação, projetada para atrair e destruir. Ela não perdeu a inocência, pois jamais teve. Desde o início, Baby foi criada com um propósito, algo que a torna ainda mais perturbadora: a ideia de uma figura infantil com uma aparência doce e convidativa, disfarçada com uma intenção perversa. The Mimic. Tá, vamos lá. O Mimic, apesar de ser um vilão polêmico por ter entrado tão de repente na franquia, ele carrega um conceito bem fascinante, que toca em temas profundos de identidade, moralidade e repetição. Embora muitos fãs o vejam como um retcon mal feito, é inegável que Mimic possui um potencial filosófico que o torna mais do que um simples antagonista robô. Ele não é apenas uma máquina de imitação, ele é a consequência de uma repetição cega, que pode distorcer o propósito original de qualquer criação. Psicologicamente, o Mimic é um vilão que simboliza o perigo da falta de controle sobre o que é aprendizado e a imitação. Criado para copiar comportamentos, ele é uma criatura que não sabe diferenciar o bem do mal, mas que absorve tudo que está ao seu redor, replicando ações boas ou más. Ele não ter essa moralidade faz com que ele seja um vilão bem assustador. Ele não age por crueldade como Afton, mas sim por uma programação que o força a repetir, que o força a imitar, o tornando imprevisível, perigoso e eficaz. O que torna o Mímico interessante é o modo que ele reflete um dos grandes medos da era moderna: o medo de perder autonomia para as máquinas, de sermos substituídos por algo que pode copiar tudo que somos, mas sem capacidade de entender o porquê. Ao copiar comportamentos humanos, Mimic nos faz questionar até que ponto algo pode replicar a humanidade sem de fato ser um humano. E é nesse vazio emocional que ele se torna tão medonho. Ele é um espelho quebrado daquilo que nos define, algo sem consciência, empatia para tomar decisões. Apesar de ter entrado na história muito do nada, o Mimic tem um potencial para se tornar um vilão icônico em FNAF. O conceito de repetição sem consciência toca em medos primordiais da humanidade: o medo de perder o controle sobre nossas próprias criações. À medida que exploramos a psicologia e os significados por trás de vilões como o William, Circus Baby ou Mímico, percebemos que cada um deles carrega um aspecto perturbador da condição humana, seja a busca insaciável por controle, a manipulação do que deveria ser inocente ou a imitação vazia do comportamento humano. Esses antagonistas nos mostram que o verdadeiro terror não está apenas nas ações, mas o que essas ações simbolizam. Cada um reflete à sua forma medos profundos sobre nós mesmos, sobre nossas falhas, ambições
e a perda da nossa humanidade. Afinal, o que realmente nos assusta nesses personagens? É a morte, a manipulação, ou o fato de que, em algum nível, reconhecemos pedaços de nós mesmos nessas histórias? Quando olhamos para eles, será que estamos tentando fugir de monstros? Ou estamos tentando fugir daquilo que tememos encontrar em nós mesmos? No fim das contas, o verdadeiro terror está em perceber que, assim como essas criaturas, todos nós podemos ter a capacidade de nos perdermos. E talvez a pergunta que fique seja: até onde estaríamos dispostos a ir antes de nos tornarmos nossos próprios vilões?